Sejam bem-vindos ao episódio número 13 de UDSCast. E hoje, meu convidado é o ex-prefeito de Buriti Bravo, no Maranhão, Cid Costa. Ele governou a cidade por 8 anos e hoje é pré-candidato a deputado estadual. Seja bem-vindo, Cid Costa. Muito obrigado, Uds, pelo convite. Estou aqui à disposição para que a gente possa discorrer e que o povo do Maranhão possa nos conhecer da melhor forma possível. UDSCast. Beleza. Cid, 8 anos como prefeito. O que você tira de lição desses 8 anos como prefeito de Buriti? Começou em 2012, não é isso? Como é que foi essa batalha naquela época? Exato, eleição em 2012 e iniciamos nosso mandato em 2013. A gente tira muito aprendizado e o que nos conforta muito é ter deixado um legado positivo que beneficiou a população do nosso município, com muito trabalho, muito respeito, muita dedicação e amor ao próximo. Foi assim que governamos nosso município durante 8 anos. Beleza, e como prefeito lá, na época em que você foi prefeito, o que você tira para dizer assim, olha, eu acertei bastante aqui, ali e ali? Assim, coisas que você diz assim, ó, eu me orgulho de ter feito isso na minha gestão lá em Buriti. Se eu for falar na gestão propriamente dita, graças a Deus, nós melhoramos o nosso município em todas as áreas. Por exemplo, na educação. A educação, nós fomos o primeiro município do estado do Maranhão que aboliu as escolas de taipa e palha existentes no estado. Quando você assumiu lá, tinha quantas lá nessa situação? Nessa situação, inúmeras escolas. As escolas da zona rural, praticamente todas elas eram de taipa e palha. Para você ter uma ideia, nós construímos 23 escolas na zona rural, abolindo de uma vez por todas esse tipo de estrutura raquítica que existia no município. A partir daí, criando essa estrutura educacional, nós partimos para a prática propriamente dita da educação e fizemos com que o nosso município fosse colocado em 6ª posição no IDEB, no Índice de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que é de responsabilidade do município. Então, isso aí nos empolgou muito, porque você vê um município com porte pequeno como Buriti Bravo, entre os 217 municípios do estado, está entre o 6º município com a maior nota do IDEB. Isso é muito importante, é uma prova de que a educação foi levada a séria. Então, isso nos orgulha muito. Mas também trabalhamos muito na área da saúde, construímos unidade básica de saúde em todos os bairros do nosso município, fazendo com que a saúde da família pudesse chegar até a nossa população. Equipamos o hospital e colocamos em funcionamento várias áreas da saúde que até então não existiam em nosso município. Então, isso nos orgulha muito. Criamos uma infraestrutura no nosso município invejável. Nosso município até então não existia praticamente infraestrutura, a não ser no centro. Nós colocamos asfaltamento, calçamento nos bairros. Para você ter uma ideia, nós deixamos bairros da nossa cidade 100% pavimentados, criando uma infraestrutura. Fizemos um melhoramento muito grande na cidade como um todo. Construímos inúmeras praças criando um ambiente salutar para a família. Sim. Criamos um complexo do Cristo Redentor, que é um complexo turístico muito bonito na nossa cidade. Então, eu tenho orgulho de dizer que nós fizemos uma administração voltada para o bem-estar da nossa população. Isso nos deixa muito satisfeito e, graças a Deus, animados para continuar na política, buscando fazer com que a nossa prática, a nossa experiência possa chegar e alcançar mais pessoas no nosso estado. Você falou aqui de alguns pontos, como o ponto da educação, né, que melhorou na tua gestão,
Você acabou, né? Segundo você afirma aqui, que acabou com as escolas de taipa e palha. Exatamente. Mas assim, o prefeito, geralmente o prefeito, quando ele deixa a gestão, né? Passa 4 ou 8 anos, dependendo da situação, quando o prefeito é reeleito, ele fica 8 anos. E aí ele costuma dizer assim: eu estou entregando bem melhor do que eu recebi. Como é que você recebeu o Buriti Bravo naquela época? Na época que eu recebi Buriti Bravo, eu não poderia nem chamar uma cidade. Eu recebi totalmente sucateada, sem infraestrutura. Toda a população conheceu a forma com que eu recebi o município e também conhece a forma com que eu entreguei. Totalmente diferente. Uma cidade que pode ser dita que existiu antes do prefeito Cid e depois do prefeito Cid. Entregue da melhor forma possível. Tenho orgulho de dizer que a nossa gestão foi uma gestão voltada aos interesses da população, uma gestão voltada a uma administração que realmente pudesse contribuir para o bem-estar do nosso povo. Então, eu tenho orgulho de ter praticado, feito essa boa prática, não só boa prática política, mas uma boa prática de administração. Hoje, no entanto, você é oposição à atual prefeita. O que você pode dizer de como se encontra, como é que caminha essa atual gestão lá em Buriti Bravo? Se for fazer uma comparação, eu posso falar que na minha gestão caminhávamos a passos largos rumo ao desenvolvimento. E o que a gente tem visto hoje é a timidez de uma gestão caminhando a passos lentos rumo ao desenvolvimento. Posso fazer essa comparação, que é o que a gente vê na nossa cidade, uma certa pausa, um certo retrocesso. É o que a gente vê, não é? Mas acredito que todo gestor, todo administrador tem a sua contribuição a dar e deixa também o seu legado. Seja muito, seja pouco, mas também deixa. Cid, agora assim, nós estamos no processo de sucessão estadual. Temos aí 2 candidatos aí polarizando, né? Tem aí o Felipe Camarão também, tem outra candidatura do PSOL, mas assim, quando você vai para as pesquisas, quem está polarizando é Orleans Brandão, que é o candidato do governo, né? Sobrinho do governador Carlos Brandão, Isso. e o ex-prefeito de São Luís, Eduardo Braide. Agora me chama a atenção, lá em Buriti Bravo, tanto você quanto a atual prefeita, que vocês são oposição, lá diz que é que nem água e óleo, né? Não sei se é verdade isso aí, que o negócio não se mistura, mas esses dois campos da política em Buriti Bravo estão apoiando Orleans Brandão. Primeiro eu quero saber como é que é isso, como é que é apoiar o mesmo candidato tendo a prefeita como sendo você a oposição à prefeita, e como é que está o Orleans e como é que está a Braide em Buriti Bravo? Certo, muito bem. Isso acontece porque nós somos uma democracia. Na democracia nós temos todo esse direito, esse poder de escolha, e isso acontece em Buriti Bravo e em vários municípios do Maranhão, em muitos, na verdade, não é? Onde tem tanto o grupo de situação quanto o grupo de oposição. De oposição. A gente tem apoiado, tem visto um governo aí proativo, um governo que tem trabalhado, um governo que tem mostrado a sua marca, não só no estado como um todo, mas também até aqui na capital. Você vê grandes obras do governo do estado aqui na nossa capital de São Luís. E no interior do nosso estado não é diferente. Tem muitas obras. Então, em reconhecimento ao trabalho do governador Brandão, nós optamos por apoiar Orleans Brandão, também dando sustentação ao nosso partido, que é o PDT. Então, o PDT faz parte da base aliada do governo, e como eu sou um político de lado, um político de lealdade ao meu grupo, nós damos sustentação ao grupo do governador Brandão, apoiando Orleans Brandão. Buriti Bravo, acredito hoje que tem um apoio em peso a Orleans Brandão. É claro que, sem desmerecer
o candidato Braide, que também tem a sua parcela de aceitação por parte de faz parte de população, do jogo, que né? faz parte do jogo democrático. Isso é bom para a democracia. Então, tem também o seu percentual, mas acredito que, em se falando de Buritibravo, Orleans terá um A resultado maior político votação lá. muito positivo, muito positivo. Tá. Você é pré-candidato a deputado estadual. Estadual. E lá você vai apoiar o Orleans, né, para governo, Lá, Orleans para o governo. Everton para Senado. O Everton para Senado. Estamos esperando que o grupo do governador Brandão possa estar lançando o segundo candidato ao Senado, para que a gente possa Sim. caminhar juntos, não é? E deputado federal. Deputado federal, no meu caso, em Buritibravo, a gente tem um grande colaborador, que é o Pedro Lucas Fernandes, que nos ajuda em Buritibravo já há algum tempo, e temos agora o nosso grande amigo Erlane Xavier, Erlane, que gente entra boa. para somar lá em Buritibravo e terá também o nosso apoio, levado o nome à população, para que possamos juntos estar somando esforços em busca sempre de buscar fazer com que a nossa população tenha um maior amparo. Agora, Cid, por que você é um prefeito conhecidíssimo em todo o Maranhão, você é uma liderança fortíssima, teve 8 anos como prefeito, e o que motivou essa decisão de ir para a disputa de deputado estadual? Muito bem. Como nós estamos aí na vida pública há 20 anos, nós entendemos que enquanto a gente tiver força, saúde, disposição para lutar em busca daquilo que é melhor para a nossa população, a gente tem que agir. Por quê? Porque o político que pratica a boa política, ele tem que ter ação, ele tem que ter coragem. E eu me sinto com essa coragem de lutar pelas causas populares, lutar por aquilo, construindo pontes que possam beneficiar a nossa população. É nesse sentido que nós hoje buscamos uma abrangência maior dentro do estado do Maranhão. Então, aquilo que eu fiz em Buritibravo, eu tenho certeza que pela minha vontade, pela minha dedicação, pela minha determinação, eu posso contribuir muito mais com o povo do Maranhão. Agora, a pré-candidatura do Cid para deputado estadual, ela tem base em Buritibravo, claro, né? Mas, assim, quantas outras cidades você está trabalhando para chegar à vitória dessa disputa, se Deus quiser, né? Exatamente. Udes, nós fazemos uma política hoje que o nosso interesse não é apenas ganhar uma eleição, não é apenas fazer uma boa campanha, é também fazer um bom mandato. Então, tendo em vista essa situação, nós optamos por determinados municípios. Hoje nós estamos trabalhando em 56 municípios, onde é claro que eu faço política mais de perto na nossa região, que é a região do Sertão, que é Buritibravo, Fortuna, onde meu irmão Sebastião Costa é prefeito, e as cidades vizinhas, Passagem Franca, Lagoa do Mato, São João dos Patos, Parnarama, Jatobá, são essas cidades mais próximas, mas nós estamos aí em praticamente toda a região que compõe o estado do Maranhão. Estamos na Baixada, estamos no Mearim, no Baixo Mearim, estamos em várias regiões do estado do Maranhão. Agora, então essa pré-candidatura não é para brincadeira, não, né? Não é para brincadeira, porque indo para todas essas cidades e municípios, a gente vê que é um projeto que não está aqui só para fazer número, não, né? É para buscar resultado, não é isso? Exatamente. Eu, graças a Deus, aprendi muito cedo na minha vida que quando a gente vai fazer algo, a gente tem que estar determinado. E como eu sempre fiz na minha vida, eu nunca fui de entrar para brincar. Eu sempre entrei com a determinação de vencer. E é através do trabalho que estamos fazendo, dos apoios que estamos tendo nessa oportunidade. Inclusive, quero agradecer a todos os nossos apoiadores que estão nesses municípios,
nos apoiando, levando o nosso nome e conquistando a confiança das pessoas para que possamos obter essa vitória. Então, quero aqui mandar esse grande abraço a todos e agradecer. E dizer, como eu disse, que eu trabalho não apenas para ganhar uma eleição, não apenas para fazer uma boa campanha, mas eu trabalho com a visão de fazer um bom mandato, dando atenção principalmente a essas pessoas que colaboram conosco nesse momento e às pessoas que vão confiar em estar nos conduzindo a um possível mandato de deputado estadual. Então, quero estar próximo à população. Eu, como político do interior, ali da ponta, a gente muitas vezes sente a necessidade de um político que possa estar mais próximo da população. Que realmente entenda, né? Que entenda as necessidades da região. E é por isso que foi um dos motivos com que eu coloco meu nome, irei colocar meu nome à disposição da população, por entender que eu tenho esse conhecimento, que eu dialogo com as pessoas, entendo a situação que o nosso pessoal do Maranhão vive. Então, por isso, é um dos grandes motivos que me incentivaram a estar nessa jornada, nessa caminhada. Cid, eu acho interessante essa tua pré-candidatura, porque assim, na política a gente já vi várias vezes acontecer nas cidades, chega um candidato a deputado e tira tantos votos lá, na cidade X, cidade Y, o cara é eleito e depois não volta. Assim, tu não vê um benefício retornando para a população que votou. Então, eu acho interessante, e eu acho que não só lá em Buritibravo, mas em outros municípios, que pré-candidatos a deputado, que tenham realmente uma ligação com o município, isso não quer dizer que o cara tem que ser filho do lugar, mas às vezes é um deputado que não é do lugar, mas que tem realmente um trabalho, que atua lá. Então, essas pessoas, elas devem ser muito mais valorizadas. Você que já foi prefeito e agora está nessa de deputado, nesse quesito aí de valorização de quem realmente conhece a necessidade da região, que você até falou aí. Mas eu queria que você reforçasse sobre isso, porque você é a maior autoridade para falar disso. Um cara que já foi prefeito por 8 anos, que vai entrar agora para deputado, que sabe como é que funciona o negócio, sabe como é que a banda toca, qual a importância de se ter, de fato, um deputado eleito de dentro da região, ou mesmo que não seja um filho da terra, mas que seja alguém que realmente atenda e entenda as necessidades da região. Muito bem. Udice, o que a gente tem visto muito de políticos que vêm numa campanha, conquistam a confiança do povo e depois só retornam lá na próxima eleição. Isso desestimula muito o próprio eleitor, as pessoas. E então, na minha cidade, Buritibravo, a gente tem presenciado muito isso. Tanto é que os nossos representantes, que eu busco, sempre busquei, para você ter uma ideia, eu estou na política há 20 anos, só apoiei um candidato até hoje. Até hoje. Nunca mudei, tá entendendo? Por quê? 20 anos de política. 20 anos de política. Só apoiou um. Só apoiei agora um. Eu quero saber quem é. Pronto, digo agora. Apoiamos o Pedro Fernandes. Pai do Pedro Lucas. Pai do Pedro Lucas. Pedro Fernandes saiu e apoiamos o Pedro Lucas, não é? Isso é difícil na política, É difícil na política, mas eu trato a política com lealdade, com compromisso. E faço com que os representantes nossos, a exemplo dele na esfera federal, possa criar um vínculo com a população, sim. possa contribuir com o nosso município. Então, assim a gente tem feito ao longo desses 20 anos. Tá, 20 anos. Agora eu vou te abraçar. Como é? Vou te apertar sem te abraçar. Certo. Você está há 20 anos apoiando aí o Pedro Lucas. O Pedro Lucas, né? Aí eu te pergunto, para a cidade, como é que eles trabalharam para a cidade de Buritibravo? Exatamente. Pergunta muito boa, que devia ser feita, na verdade, para a população que entende e conhece o trabalho deles lá. Todos eles. Os nossos representantes sempre foram cobrados por mim, quando prefeito, levando recurso, e até agora, quando eu não sou prefeito, trabalhando e levando recursos para a nossa população. Eles ajudam muito Buritibravo, a exemplo do Pedro Lucas, como deputado, a exemplo do senador Everton, que mesmo sem eu estar no mandato, a gente tem pedido que ele leve recurso e tem levado recurso, mesmo para uma prefeita que é minha opositora,
Ele tem levado recursos. Até porque o recurso é para o povo, O próprio né? É pro Pedro povo. Lucas deixou inúmeros recursos que foi executado na gestão na próxima administração que está decorrente. Então, o próprio Pedro Lucas tem muito investimento lá em Buriti Bravo. Então, o povo de Buriti Bravo conhece a minha história, conhece a história desses representantes, e é dessa forma que eu quero tratar a política, que eu trato a política. Então, a pergunta que você me fez, um filho da terra, ele pode ser um político melhor para a sua terra? Eu não tenho dúvida. E eu busco na minha cidade esse reconhecimento, porque lá é sofrida de candidatos que vão lá numa campanha e desaparecem. É só naquele momento. É só naquele momento. E eu moro lá, resido lá, minha propriedade é lá. Então, é muito mais fácil para o munícipe encontrar um político que seja um deputado na sua cidade de que buscar em outros, está entendendo? Sim, sim. Isso eu direciono na minha cidade. Agora, Cid, como é que tu está indo buscar um voto na cidade que tu não é filho de lá? Sim. Eu quero conquistar essa confiança e quero demonstrar isso no meu mandato. Fazer o que muitos não fazem, que é retornar lá, não só para agradecer, mas para trabalhar em prol daquela comunidade. Fazer retorno para a população. Fazer retorno para a população. Construir não só amizade, mas construir caminhos que possam beneficiar aquela população. Então é dessa forma que eu quero conquistar a confiança da população do Maranhão, aonde eu serei votado. Por isso que eu estou dizendo, eu estou hoje em 56 municípios e quero que esses 56 municípios façam parte do meu gabinete de gestão na Assembleia Legislativa, com a minha participação, e que eu seja um vetor que possa levar situações que possam beneficiar todos esses municípios que, com a graça de Deus, conquistarei a confiança e irão me levar à Assembleia Legislativa. Você, como foi por 8 anos, já foi dito aqui, 8 anos prefeito de Buriti Bravo, isso. Você tem e continua atuante, pelo que você falou, porque independente de você não estar no mandato, mas tem trabalhado com seus deputados, seus senadores, para buscar recursos. Então você é um cara que conhece a fundo a situação de Buriti e da região, na verdade. Isso. Aí eu te pergunto, se hoje o Cid estivesse eleito deputado, em Buriti, por exemplo, qual seria assim, uma ação que já está na cabeça do Cid? Eu fui eleito hoje, vou começar a trabalhar para isso aqui, para esse assunto específico, vou começar a trabalhar nisso aqui em Buriti. Qual seria a área, qual seria a ação? Deixa eu lhe dizer, Udes, os problemas que existem em Buriti Bravo não são diferentes dos problemas que existem na região e nas cidades do Maranhão. Então, como eu disse, eu quero ser um deputado para buscar e fazer com que não só Buriti Bravo, mas muitos municípios possam agariar situações que possam beneficiar a população. Por exemplo, nós vivemos em uma região carente de saúde. São filas e filas nos hospitais regionais, onde um acidentado de moto passam dias nos corredores aguardando cirurgia ortopédica, enfim. Então, uma das nossas primeiras ações é buscar junto ao Executivo, já que o Legislativo não tem o poder de executar, mas tem o poder de pleitear, né? Junto ao governo, ao Executivo. Uma das nossas primeiras ações é exatamente buscar com que a saúde da nossa região possa melhorar e possa dar um melhor atendimento à nossa população. Então, nós iremos atacar vários problemas, porque, como você disse, eu faço política não só com mandato, também faço política sem mandato. Conheço bastante a região, sei dos problemas existentes, e são em cima desses problemas que nós vamos administrar o nosso mandato. Outra coisa que nós estamos fazendo agora na pré-campanha, nós estamos saindo nos municípios e ouvindo as pessoas, dialogando com as pessoas. Isso é importante, ouvir o povo. Isso é muito importante, ouvir o povo, porque o povo prioriza as ações que a gente deve estar buscando junto
a uma administração. Então, é através dessa experiência que eu estou buscando, que quem vai nos transmitir é a própria população, que nós vamos aí montar um mandato que possa realmente construir caminhos que possam beneficiar a população do Maranhão. Você está falando essa tua metodologia de trabalho, ela lembra muito o trabalho do vereador que fica na ponta, né? E é um trabalho muito importante, que é aquele que tem o contato direto com o povo. E geralmente o deputado, ele fica mais distante, mas você está buscando aí uma pré-campanha de deputado naquele estilo de ir na ponta mesmo. Isso é diferente. Eu não tenho visto muito isso aqui no Maranhão, não. É outra coisa que o político do interior, o político da ponta gosta de fazer. Faz de corpo e alma, de corpo aberto, faz de coração, porque ele gosta do povo, gosta de ouvir. E eu vou buscar muitos bons exemplos que deram certo. Eu fui muito feliz na minha gestão em Buriti Bravo, quando no início da nossa gestão nós fomos ouvir a população. Nós criamos o Congresso Todos pelo Desenvolvimento, onde toda a nossa equipe administrativa ia conversar com a população nos bairros, na zona rural, onde a própria população ia priorizar as ações que a administração deveria estar executando em seu bairro, em seu povoado. Foi nos dois mandatos ou foi algo no segundo mandato? Não, no primeiro mandato. Já no primeiro mandato? Já no primeiro mandato, nos primeiros meses. Muito bom. Então, nós conversamos com a população e a população, vamos dizer, do bairro A, queria que fosse feita uma unidade básica de saúde como prioridade. Lá no bairro B, se buscava um sistema de abastecimento de água. Então, tudo isso nós fomos catalogando e formalizamos a nossa administração em cima das prioridades citadas pela própria população. Isso é bom, isso é muito então, bom. acredito que nós acertamos. E é assim também que nós estamos tomando como exemplo e buscando junto à população conversar, dialogar, palestrar com a população para que a gente possa conhecer a fundo as necessidades de cada comunidade por onde a gente tem passado, para que a gente possa organizar uma administração de gabinete da Assembleia baseado realmente nas prioridades que a população nos indicar. É assim que queremos montar o nosso plano, o nosso projeto de mandato. Beleza, Cid, vamos voltar de novo agora para o cenário estadual. Eu gosto muito de ouvir aqui os políticos de toda a região do Maranhão e saber a opinião deles de como é que... Porque assim, eu te perguntei no início como é que tá o Bright, como é que tá o Orleans lá. Aí você me falou, tá sendo trabalhado, isso, aquilo, outro. Mas eu quero a tua visão. Uma pessoa que tem esse trabalho teu no interior, foi prefeito por 8 anos, volto a dizer, e continua tendo esse trabalho, é hoje uma liderança do senador Everton, que é um homem forte demais, o Pedro Lucas é outra potência, então você aqui não é brincadeira não, é um cara que entende das coisas. Não, por aí você já respeita o homem. Né? Qual é a tua visão desse nosso atual cenário na questão estadual? Como eu falei, temos os dois nomes que estão polarizando, me desculpe os outros aí, não é que eu esteja rejeitando os outros nomes que estão na disputa. Tem o Camarão, tem outros aí. Mas as pesquisas mostram uma polarização. E eu vou tratar aqui dos nomes de polarização. Eduardo Braide e Orleans Brandão. Orleans Brandão e Eduardo Braide. Como é que você está vendo esses bastidores, esse crescimento de um, esse favoritismo de outro? Como é que o Cid analisa toda essa situação? Certo. A política ela é muito dinâmica. E ela gira em torno de momento. Hoje está assim, amanhã está de outro jeito. Então, o que acontece? Nós temos Orleans Brandão encampando uma continuidade do governo Brandão. Um governo que, como eu falei aqui, um governo que realmente trabalhou pelo estado do Maranhão. É claro que o estado tem seus problemas, continua alguns, outros virão, mas é inegável que o governador Carlos Brandão tenha trabalhado muito no nosso estado. Sim. Diz isso todos os prefeitos, basicamente todos os prefeitos do município, que hoje dão sustentação também a essa candidatura de que possa dar continuidade a um trabalho municipalista que foi feito. Nunca se viu no estado do Maranhão um governo acolher tanto
os municípios como o governo Brandão tem acolhido os prefeitos. Isso é inegável. Então, hoje, o que se tem, como você disse, uma polarização entre Orleans Brandão e Braide, um prefeito que também trabalhou bem na cidade de São Luís, na capital de São Luís. E soube fazer a propaganda bem feita, né? Soube fazer a propaganda bem feita, mas que ainda é carente de conhecer o Estado. Hoje o Orleans, que é o candidato do governo, ele conhece os 217 municípios por estar lá, por conviver com a administração, conhece os problemas, fez muito como secretário, então eu acredito que tem um leque maior de crescimento dentro da campanha e buscando essa vitória. Então eu acredito que o Orleans Brandão hoje é o pré-candidato que tem uma possibilidade de maior crescimento dentro de uma campanha e a gente está longe, proativa. Né? A gente está muito longe. A gente tem tempo para crescer ainda mais. Tem muito tempo para crescer. Tem uma base de sustentação muito grande, que é através do político da ponta, que é dos prefeitos, dos vereadores. Isso é muito importante para uma campanha. Ninguém faz campanha só, a gente faz campanha com aliados. E a gente tem visto um leque de aliados muito grande em torno do candidato Orleans Brandão, que faz com que a política possa ter esse crescimento e que Orleans possa estar buscando essa vitória. Eu acredito muito nisso. Mas Cid, ainda assim, o Orleans ele é o pré-candidato que tem o maior apoio político. Inclusive, como eu falei, a gente falou aqui, lá em Buriti Bravo, ele reúne você, que está na oposição, e reúne a atual prefeita, em apoio a ele. Aqui na Raposa, ele reúne o atual prefeito, que é o Eudes Barros, e o Grupo Laci, que é a oposição a ele. Em Ribamar, está praticamente todo mundo junto em apoio ao Orleans. Então, assim, em várias cidades do Maranhão, o Orleans ele tem conseguido reunir as forças políticas em torno da pré-campanha dele. Mas ainda assim, e eu sempre pergunto isso para todo mundo aqui, ainda assim você vê que o Braide ainda consegue chegar com força nesses municípios. Essa força do Braide é um prefeito como outros foram. A diferença é que ele foi um prefeito da capital, né? E com maior poder midiático. Mas, com tudo isso, essa força que o Braide tem aí interior afora, você acha que isso se mantém até o final da eleição? Eu acredito, assim, quem faz política só, ele tem um teto. E, em determinado momento, ele estaciona naquele teto. Porque eu acredito que se faz política com grupo. É a forma tradicional da política. É a forma tradicional da política. É a forma com que a gente tem visto crescimentos. Para você ter uma ideia, se a gente se reportar há 4 anos, o próprio governador Brandão saiu de seus 8% para lá na ponta, no fim, com apoio, com um grupo, ganhar ainda no primeiro turno. Não é? É o que a gente tem visto, é a prática política. E se for mais lá atrás, Zé Reinaldo Tavares, que eu até falei isso aqui no outro episódio, que ele entrou, Zé Reinaldo entrou, ele era vice de quem, meu Deus? Da Rosiana, né? Da Rosiana. Vice da Rosiana. Mas o Zé Reinaldo, ele entrou, se não me engano, com 2 ou 3%. E ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Se tornou governador. Se tornou por conta de um grupo político, de apoio, de lideranças, que é o que faz a política girar. Não é? Então eu acredito dessa forma. Por isso que eu disse que o potencial do Orleans Brandão é muito maior. É muito maior. E quando isso for determinado através de uma campanha que possa mostrar o trabalho, que possa... O Orleans é uma pessoa que quem conhece ele sabe do interesse dele, do esforço que ele faz, tá entendendo? E da própria vontade que ele tem de melhorar ainda mais o governo do estado do Maranhão, que ele fez parte e contribuiu muito. Então eu acredito que quem tem a crescer hoje dentro da campanha do Maranhão é o pré-candidato Orleans Brandão. Hoje, se você sentasse ali em portas fechadas, sem ninguém filmando, você fosse sentar com a atual prefeita lá de Buriti, qual conselho você daria para ela? Um conselho muito simples, viu? É utilizar o dinheiro público para administrar o município, criando transformações necessárias que possam contribuir com a população.
eu tenho acompanhado um governo muito tímido de investimento. Para você ter uma ideia, no meu último ano de mandato, 2020, eu entreguei para a população 20 obras de infraestrutura, de reforma de hospital, de construção de matadouro, de reforma de mercado, enfim, construção de praças, pavimentação de ruas. Eu entreguei 20 obras com recurso próprio. Hoje, o nosso município não tem sequer uma obra com recurso próprio. Então, para você ver, o conselho que eu dou é que realmente se importasse mais com a população do município. O conselho que eu dou é que você seja um prefeito, uma prefeita que realmente se importa com o bem-estar da população. Porque o que a gente tem visto lá é uma perseguição muito grande em cima de opositores, esfaqueando a democracia do nosso país, do nosso estado, do nosso município. E isso nos entristece muito. Mas quando você fala em perseguição, como é que se dá esse tipo de perseguição? É perseguição de todas as formas. De todas as formas. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Quando eu fui prefeito, eu instituí na lei administrativa uma bolsa estudantil para jovens que fossem matriculados em alguma universidade que morasse fora, ou Caxias, ou Teresina, ou São Luís. Então, que o município desse uma bolsa, uma pequena ajuda para essas pessoas. Então, e criamos os pré-requisitos. Nesses pré-requisitos, a gente exigia do aluno seus documentos pessoais e o comprovante de matrícula. Hoje existe, talvez, além disso, uma entrevista, que é para se descobrir na família em quem votou. Se for descoberto que foi votado no outro grupo que perdeu a eleição, já não ganha a bolsa. Então, isso é um exemplo de perseguição. Mas isso não pode. Viu? Mas é claro, mas existe. Então, aquele professor, muitas vezes, que sabe-se que votou contra, às vezes ele está na cidade, ele é transferido lá para a zona rural, só para punir a pessoa por ter exercido o seu direito de escolha do voto. Natural. Tá entendendo? Democrático. Então, a gente fica muito triste com esse tipo de perseguição. Por quê? Porque você fica refém de uma chantagem. Uma chantagem que muitas vezes atinge o cidadão diretamente. E é por isso que eu digo que o administrador ele tem que estar preparado para o exercício do poder, e saber que no momento que ele vence umas eleições democráticas, ele não será prefeito só de quem votou nele. Ele será prefeito de uma população inteira. Quem votou, quem não votou. Então, o administrador tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar com a sua consciência tranquila disso. E que naquele momento a campanha acabou. A partir dali ele tem que administrar. Então, o conselho que eu dou é exatamente esse, que possa buscar junto, fazer o bem para a população, não o mal. É esse. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ser prefeito. Eu não persegui ninguém, fiz a administração voltada para o bem-estar de todos e, graças a Deus, só ganhei com isso. Você passou, já falei mais de 1000 vezes aqui, você passou 8 anos no comando da prefeitura de Buriti Bravo e, às vezes, para a pessoa que está de fora, assim, 8 anos é muito. Mas a gente que entende de gestão pública sabe que 8 anos, às vezes, não dá. Tu começa a fazer tem um projeto aqui, está esperando recurso, às vezes você sai e não consegue fazer algumas coisas. Tem alguma coisa que o Cid, enquanto prefeito, não conseguiu fazer em Buriti Bravo e que, se tivesse a oportunidade no futuro, se tiver a oportunidade, isso aqui eu não consegui fazer, eu vou fazer. Isso, na área X, na área Y, isso aqui eu não consegui. Isso aqui eu tive vontade, mas não deu tempo, ou por algum motivo. Existe algo nesse sentido? Não tenho dúvida que sempre existe. O político que tem boa vontade, que tem disposição de trabalhar, sempre vai ter algo para fazer, ter algo para sonhar. Então, uma das coisas que me entristece na administração é várias obras que nós deixamos em andamento, embora seja apelidada lá atrás por nossos opositores de obras abandonadas, mas são obras em andamento. Nós deixamos uma creche
muito grande. Construímos uma, deixamos funcionando. Uma você entregou. Uma entregamos, funcionando, acolhendo aí em torno de 300 crianças na creche. Outra, beneficiando outra parte da cidade, que deixamos 45% construída. E os recursos na conta, no convênio, recurso em caixa. sem dúvida, porque como são obras federais, o município recebe mediante a medição da obra, exato, não é a medição exato. da obra, é importante dizer isso. Então, se mediu, pagou. Então, nós deixamos a obra com 45%. Até hoje nunca foi feita. Deixamos 3 escolas grandes também em andamento. Mas, quando a gente essas 3 escolas? Eles concluíram lá? Não concluíram. Não. Hoje o governo federal repactuou, me parece que vai andar novamente, por esforço não do município, mas do governo federal. Então, Udes, quando a gente vê hoje a situação, o senador Everton, por exemplo, criando centro de imagens em municípios pequenos, como Igarapé Grande, como São Bernardo, a gente tem esse sonho de estar levando equipamentos para a saúde do nosso município que possa trazer comodidade para o nosso povo. Você já pensou uma pessoa do nosso município ter que fazer um exame em Colinas, em Presidente Dutra ou Caxias, por falta de um tomógrafo, por exemplo? Uma máquina de ressonância, por exemplo. Então, tudo isso nos traz o sonho, se um dia voltar, de que a gente possa estar levando para o nosso município. Porque meu irmão, prefeito de Fortuna, que é uma cidade um pouco menor do que a nossa, já conseguiu, já está sendo providenciado esse centro de imagem. Isso não é importante. E qual é a dificuldade que Buriti Bravo tem de não conseguir trazer? Acredito que é articulação política, lealdade com seus representantes, fidelizar. Como eu te disse, eu passei 20 anos com o mesmo deputado. Sim. Então isso é fidelizar um representante. Quando você fideliza, é claro que o esforço dele para com o seu município ele é maior. É diferente de eu estar votando em um deputado federal nessa eleição e na outra eu já vim com outro. Qual é a fidelidade que existe? Qual é a segurança que um representante desse tem no seu administrador, no seu colaborador? É inseguro pro deputado lá, e é inseguro pro próprio povo, que o povo... Mas é claro... O cara vai se acostumar com fulano... Já é outro. Então, exatamente. Então, existe essa dificuldade, que graças a Deus nós temos, graças a Deus, uma boa articulação, porque a gente tem compromisso na política, como eu te disse, a gente tem lealdade, a gente tem gratidão, que é muito importante, não só na política, mas também na nossa vida. Gratidão é uma das grandes virtudes que o homem pode carregar. E graças a Deus eu carrego ela no meu coração e na minha mente. Então eu acredito que, fechando aqui a pergunta, eu tenho inúmeros sonhos que a gente pode ter feito em Buriti Bravo. Veja bem, para você ter uma ideia, nós construímos na nossa gestão mais de 30 sistemas de abastecimento de água na zona urbana e na zona rural, mas ainda é carente. Quando chega o período de estiagem, nosso povo ainda passa sede. Então, tem um sonho de estar buscando, junto ao nosso mandato, junto às alianças que a gente tem na esfera estadual, na esfera federal, buscar recursos para que o nosso município possa ter um sistema de abastecimento de água onde toda a população possa ter acesso. Então, são inúmeros sonhos que passam pela cabeça da gente, de acordo com a necessidade do nosso povo, que nós conhecemos muito bem. Não, você falou aí de algumas dificuldades, como essa questão da água, né? Exato, mas hoje, se fosse para pontuar, olha, a maior dificuldade do povo de Buriti Bravo hoje é isso aqui. Onde é que está padecendo mais hoje, atualmente, o povo de Buriti Bravo? Eu acredito que, se perguntar isso para a população de Buriti Bravo, sem sombra de dúvida, eles vão pedir saúde. Saúde. Hoje a gente tem um Você hospital... está batendo forte nessa tecla da saúde. Mas não tenha dúvida, porque é a ânsia da nossa população. Na saúde como um todo. Entendi. Como um todo. Então, veja bem, é muito incômodo para as famílias ter que buscar fazer um parto numa cidade vizinha. Se você tem um município inoperante,
que é incapaz de fazer um parto. São quantos habitantes Um lá? parto, 23 mil, 24 mil habitantes. Então, é a ânsia da população. Você perguntar é saúde. Você quer ter segurança de ir no hospital e ter bons profissionais trabalhando que lhe dê segurança. Então, há essa necessidade no nosso município, eu acredito que em grande parte do Maranhão. Então, é uma das nossas bandeiras que nós vamos levantar junto ao governo, eu na Assembleia e com a aliança com o governo do Estado, buscar o melhoramento da rede estadual de saúde, da alta complexidade, para dar uma atenção maior, fazer com que haja vagas, com que haja atendimento e com que haja uma comodidade para nosso cidadão. Nos nossos municípios, fazer com que o hospital municipal, dentro da sua área de abrangência, que é a baixa complexidade, possa atender a nossa população e buscar a comodidade. Veja bem como é incômodo as pessoas que fazem a necessidade de fazer a filtração do sangue através da hemodiálise, se deslocar, a pessoa tão debilitada se deslocar de um lugar para um lugar bem distante, como para Caxias, lá. Sim. Então, a gente tem que buscar uma rede estadual mais próxima, ou na própria cidade, enfim. Então, a nossa ânsia de estar buscando fazer com que eu acho que a prioridade, não só do meu município de Buritibravo, mas dos municípios maranhenses, é a questão da saúde, com toda certeza. Cid, aqui a minha assessoria me mandou aqui uma informação, eu estou com um ponto aqui no ouvido, me passaram com uma informação que você foi, enquanto prefeito, já no primeiro ano de gestão, você foi responsável pela implantação de um posto do INSS ali em Buritibravo, e esse posto do INSS até hoje ele atende toda a região. Me explica um pouco aí, me conta como é que foi isso. Isso, na verdade não é um posto, é uma agência mesmo do INSS. Isso, essa agência foi executada parte da construção na gestão anterior e eu encontrei ela fechada com alguns problemas técnicos. Então eu me dirigi Mas até era recurso Brasília. Próprio? Recurso próprio não? Não, era recurso do próprio INSS, do Ministério da Previdência. Então, eu me dirigi a Brasília, tive o apoio do então senador João Alberto, que me levou ao ministro, na época o ministro Garibaldi Alves, sim, do Rio Grande do Norte, sim, onde sentamos, eu expliquei a situação que uma micro-região do Maranhão, que à época o Médio Sertão Maranhense, não tinha sequer uma agência do INSS. Então, todos os municípios haveria a necessidade de se deslocar para a cidade de Caxias para praticar suas ações direcionadas ao INSS. Dificultando a vida do povo, Dificultando, né, a vida do povo de uma micro-região inteira. Sim. Então, o ministro nos atendeu muito bem e me fez um desafio. Prefeito, se você me entregar a agência em 60 dias, com toda a parte técnica corrigida, em 90 dias eu entrego ela funcionando para você. E eu aceitei esse desafio e partimos para cima e eu entreguei a agência com 60 dias e em 90 dias ele mandou a equipe de Brasília ir abrir a agência no nosso município, que hoje serve a 16 municípios da micro-região do Médio Sertão. Isso foi uma conquista muito grande do nosso mandato, que persiste até hoje, graças a Deus. Isso aí é importante, essa conquista aí, e eu acho que você deve levar isso para o povo. Agora, em pré-campanha de deputado, lembrar, porque às vezes as pessoas esquecem, né? E é bom relembrar uma ação dessa. Exatamente. Para que essas ações existam, a gente precisa ter conhecimento da necessidade delas. Sim. E eu tomei esse conhecimento sendo presidente do consórcio. Consórcio do Médio Sertão, do Médio Sertão Maranhense, dos Sim. prefeitos. Havia essa necessidade. Então, nas inúmeras reuniões que fazíamos em cada município, surgia essa questão. Então, como a gente já estava um pouco avançado, já com o prédio praticamente concluído em nosso município, nós fomos a Brasília e conquistamos
esse equipamento de funcionamento, não só para o nosso município de Buritibrava, mas para toda a região do Sertão, os 16 municípios. Então, isso é muito importante. Como presidente do município, nós mantivemos sempre uma sede aqui em São Luís, que recebia os prefeitos, dava assistência jurídica, enfim. Hoje, depois de mim, quem assumiu a presidência do consórcio foi o Gleides Rezende, um companheiro que também é pré-candidato a deputado estadual, e hoje, recentemente, é o prefeito Enoque Mota, do município de Pastos Bons. Sim. Todos comprometidos com a região. Então, eu acredito que é através, como eu disse, desse conhecimento que a gente tem, é que vai buscar a resolução dos problemas. Articulação. O prefeito não tem articulação, ele não consegue trazer nada. Exatamente. Né? Então você tem que ter articulação. A política, ela é feita de articulação. Tem que se buscar as boas parcerias, tem que se buscar os bons relacionamentos, para que a gente possa estar, através dessas representações, levando recursos que possa beneficiar a nossa população. Sempre busquei fazer isso, através da dedicação, da sinceridade, da honestidade, principalmente da lealdade com os nossos representantes. Cid, você falou aqui dessa agência que eu falei posto, mas não é um posto, é uma agência do INSS, então isso aí dentro da tua gestão, e enquanto você era presidente do consórcio, né? Dos prefeitos do Médio Sertão. Isso é muito importante. E você citou mais na frente, ali, mais atrás, quando a gente começou a falar das tuas ações, falou sobre a questão das escolas, que você acabou com as escolas de taipa de palha no município, enfim. Exato. Mas falou da saúde que você fez, mas eu te volto a pergunta em cima do que você falou aqui da agência do INSS. É uma coisa grandiosa. Aí eu te pergunto, tem mais alguma coisa que o Cid acabou esquecendo de dizer, que foi trazido para o município, ou conquistado no município, ou construído no município, e que tem assim, uma relevância tão grande quanto as coisas que você já falou aqui, porque de repente você acabou esquecendo alguma coisa, né? Com certeza. Quando a gente trabalha muito, a gente às vezes esquece. Aí eu citei muitas obras de execução. Sim. Mas tem as obras que ficam implícitas, que talvez seja até mais importante. E aqui eu cito a situação do nosso IDEB, sim, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que é de responsabilidade dos municípios. E aí você ter 217 municípios dentro do estado e colocar o seu em 6º lugar, isso nos orgulha muito. Como é que está hoje? Viu? Hoje está, me parece que em 89º, quase em 100º. Para você ver. Mas despencou, despencou muito. Então, quando a gente está lá no 6º lugar, a gente fica muito orgulhoso disso, porque é uma prova de que você teve um interesse em se preocupar com a educação do seu município. Tanto é que nós, graças a Deus, alcançamos esse patamar dentro do estado, dentre os 217 municípios. Então, isso não é uma obra visível, mas é uma obra que está implícita na educação de cada filho, de cada filha do nosso município. Isso nos deixa muito satisfeitos. Então, são obras, Udes, que nos deixam muito felizes. Sempre participamos do selo Unicef, sim, onde representa e faz com que a população saiba que o prefeito está cumprindo, está honrando a administração em relação aos idosos, às crianças, às pessoas mais vulneráveis. Então, tudo isso nos deixa muito orgulhosos. Se eu for falar no que a gente fez, nós passaríamos aqui à tarde, à noite, sim. E eu ainda iria esquecer de algo, porque foi feita muitas coisas, e é isso que nos credencia e que nos estimula a estar buscando um cargo maior a nível de estado, para que possamos, assim como lutamos pelo nosso município, possamos lutar pelos nossos municípios vizinhos, nossos municípios da região e os municípios do estado do Maranhão. É assim que nós queremos administrar o mandato de deputado estadual, caso a nossa população nos dê essa confiança. Cid, tem uma obra também que o meu ponto aqui já me soltou. Eu tô com uma assessoria boa que está investigando a vida dos convidados aqui. Está vindo aqui no meu ponto sobre uma obra de um anel viário lá, que diz que facilitou a vida de todo mundo. Me conta essa história aí. Agora eu quero entender como é
que começou, qual foi a necessidade disso e o que, de fato, essa obra do anel viário, o que ela trouxe de benefício para a população. Certo. Veja bem, como eu falei aqui, nosso município era muito carente de infraestrutura. E para você ter uma ideia, o entorno da nossa cidade era a parte mais, vamos dizer, sem estrutura. E caminhoneiros que passavam pela cidade, viajantes, havia essa constante reclamação. E era pissarra, né? Pissarra, buraco, lama, poeira, enfim, tudo isso. E então foi através do diálogo com a população que foi priorizado. E para você ter uma ideia, isso foi planejado. Então, dentro de um planejamento administrativo, foi uma das nossas primeiras obras, fazer o entorno da nossa cidade. Então, à época que era governadora Rosiana Sarney, vim aqui, expliquei a situação com muita presteza. A governadora nos cedeu o recurso através da Secretaria das Cidades, lembro muito bem, o secretário era Hildo Rocha, e nos arrumou esse recurso e nós executamos esse recurso através da construtora licitada Lucena Infraestrutura. Você lembra até da construtora? Lembro, porque nós acompanhávamos todos os trabalhos. Eu fui um prefeito que, ao levantar de manhã, 7 horas da manhã, eu só ia para a prefeitura depois de visitar a cidade inteira, as obras, tudo. Então eu acompanhava tudo isso. Então o anel viário era uma necessidade que tinha exatamente para a mobilidade urbana do nosso município. Então foi uma das primeiras obras. Hoje não é mais Rua da Pissarra, é a Avenida Raimundo Costa, uma avenida... Mas começou lá atrás com o CID. Começou lá atrás com o CID, exatamente. Fizemos aí uma avenida de pista dupla, muito bom, que trouxe a mobilidade urbana para a nossa cidade e contribuiu para a organização da infraestrutura da nossa cidade. Cid, agora, todo convidado que vem aqui, e aqui é um podcast de política, né? Eu acho que até as eleições eu vou tratar só com política. Depois tem uns artistas que querem aqui, cantor, tudo esse pessoal, eu digo, não. Depois da eleição eu trago vocês. Mas, assim, todo meu convidado que vem aqui, a maioria são pré-candidatos a algum cargo, a governador, deputado, Muito senador bem. ainda não veio, não. Eu tô esperando o Everton. Pronto. Tô esperando o teu senador Everton aqui. Tive com ele hoje já, se eu soubesse, já teria convidado eu aqui. só esperei, eu tô aguardando a agenda dele aqui pra cá. Tranquilo. Mas deixa eu te dizer, eu vou te pedir que olhe para essa câmera aqui, certo. Tá? E aí você vai ter a oportunidade de olhar para essa câmera de forma sucinta, não precisa demorar muito. Não, tranquilo. Mas falar com o teu povo, né? Falar com o povo do Maranhão, o povo da tua região, e dizer por que apoiar o projeto de Cid Costa para deputado estadual. Pode falar. Pois não, mais uma vez, sou Cid Costa, pré-candidato a deputado estadual, advogado, militante, ex-prefeito e que estou na política aí praticando a boa política aí há mais de 20 anos. Então, por que apoiar Cid Costa? UDES. Então, por quê? Porque Cid Costa é uma pessoa determinada, uma pessoa que gosta de gente, que gosta de fazer política, uma pessoa que tem coragem de enfrentar as dificuldades, de enfrentar as mazelas sociais existentes em nossa sociedade e, mais que coragem, nós também temos a dedicação, a vontade de buscar caminhos que possam contribuir para a melhoria da vida da população. Portanto, encontre em Cid Costa trabalho, dedicação, lealdade e principalmente gratidão. Gratidão por aqueles que nos ajudam a buscar realizar nossos sonhos e fazer com que nós buscamos as nossas vitórias. Então, um grande abraço, que Deus abençoe a nossa caminhada, que abençoe a mente de cada cidadão para que possa fazer uma boa escolha nesse período de democracia que faz parte do futuro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós. Beleza, Cid, eu quero te agradecer aí pela participação, né, que prontamente, através de sua assessoria, atendeu o nosso convite e está aqui. Cid que está rodando aí o Maranhão todo, mas tirou um tempinho para nos prestigiar. Então eu quero te agradecer e te deixar com as considerações finais aí para todo o público.
Para nós é um prazer, quero agradecer aqui a UDES, essa oportunidade da gente estar aqui explanando o nosso pensamento, agradecer ao Manuel Penha, que é um parceiro já de muito tempo, que está também uma das pessoas que está me trazendo aqui nesse momento, gente boa. Quero agradecer a minha equipe de comunicação, agradecer a todos os meus colaboradores, mandar um grande abraço especial à minha cidade de Buritibravo, onde busco a confiança da população para que o nosso povo possa eleger um filho da cidade, um filho que já demonstrou gostar do nosso município, que já demonstrou que sabe trabalhar pelo nosso povo. Então, eu quero deixar esse grande abraço ao povo de Buritibravo. E aqui agradecer, UDES, mais uma vez, essa oportunidade, dizer ao povo do Maranhão que todos os meus esforços estão no sentido de que a gente possa estar chegando aí a essa vaga na Assembleia para que possamos lutar junto com o nosso governador Leães Brandão, com o nosso senador o Everton Rocha, para que possamos juntos aí estar buscando sempre o melhor para o nosso estado. Beleza, Cid, ó, agradecer a audiência de todos vocês, a galera dos Ubers, eu adoro ver quando vocês mandam foto pra mim em vídeo, assistindo os episódios aqui do podcast nos Ubers. Pô, não precisa ser Uber não, o pessoal que tá em casa também, tá na sala assistindo, filma aí, manda pra gente que eu vou postar no Instagram, valeu? Então assim, ó, muito obrigado pela audiência, pela paciência e até o próximo Udescast. Tchau. Amém.